encerramento da barra para protocolo. O motivo da minha escolha sobre esse assunto foi justamente que a gente não teve o contato com o protocolo durante o curso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no meu estágio em laboratório e eu achei muito interessante todo o processo de confecção. Então, por isso que eu resolvi estudar e me aprofundar e aproveitei a oportunidade para aprender também, né? Então, o protocolo, ele nada mais é que uma prótese total implanto suportado, né? O cirurgião dentista faz a instalação de 4 a 6 implantes na boca do paciente. E em cima desses implantes nós confeccionamos a nossa estrutura mecânica, que vai servir de suporte para a nossa prótese. Para a confecção do enceramento da estrutura metálica, é impossível a gente falar apenas do enceramento, né? O protocolo, ele, como qualquer trabalho em prótese dental, ele segue um processo. Todas as etapas estão interligadas. Então, por isso que eu vou começar falando do planejamento reverso, para conseguir explicar todo o processo de confecção da nossa barra. O planejamento reverso consiste na confecção, no enceramento de uma prótese total muco-suportado, né? Então, quando o paciente procura o dentista para a instalação dos implantes, a primeira coisa que ele vai solicitar é uma prótese total. Por quê? Nós precisamos ter uma previsão do nosso trabalho, né? Com a prótese total, nós vamos ter poder visualizar como vai ser o término do nosso trabalho, né? Nós vamos ter o nosso trabalho finalizado. Isso ajuda muito tanto o cirurgião dentista como o técnico em prótese para prever e solucionar problemas antes mesmo da instalação de implantes, né? A gente vê alguns casos de implantes que saem pela vestibular, né? Alguns implantes mal localizados. Isso a gente vai conseguir prevenir construindo a nossa prótese total. Na prótese total, o dentista também vai determinar as relações intermaxilares, né? Ele vai determinar a dimensão vertical de oclusão, a estética para o paciente poder visualizar. Então, tudo isso vai ser muito importante nessa etapa. Com a prótese total confeccionada em ser enviada ao laboratório com todas as relações intermaxilares corretas, o técnico em prótese dental vai confeccionar o guia multifuncional. O guia multifuncional, ele é uma duplicação daquela nossa prótese total, totalmente em acrílico incolor, né? E ele tem o palato aberto, o palato ou lingual no caso da inferior, né? Por quê? Esse guia multifuncional, ele vai auxiliar o dentista na instalação dos implantes, né? O dentista, como paciente, precisa de uma referência, né? Para a visualização do rebordo e para ele conseguir prever qual é o espaço que ele tem para trabalhar e para a instalação desses implantes. Então, esse guia multifuncional vai proporcionar isso, por isso que é importante que ele seja totalmente incolor e que seja uma réplica exata da nossa prótese total confeccionada para o planejamento. O guia multifuncional, né, por que a gente não chama de guia cirúrgico apenas? Porque ele tem muitas funções, né, inclusive a moldagem. Né, no ato da moldagem, o dentista vai usar o próprio guia multifuncional, né, com os implantes já instalados. Ele vai posicionar os transferentes, né? O transferente é um componente que vai parafusado no implante. Ele vai unir os transferentes com resina acrílica, esperar a polimerização e com o material de moldagem, né, vai inserir o material de moldagem e realizar a moldagem. Então, esse guia multifuncional com a moldagem vai ser enviada para o laboratório. É muito importante o ato da moldagem, porque é como se estivesse transferindo o paciente para o laboratório, né? Então, todas as referências têm que
não está certas, posição do implante, né? Porque no laboratório o técnico vai ter aquele modelo como base para trabalho. Então ele precisa estar exatamente como a boca do paciente para a gente conseguir fazer um trabalho correto. Chegando no laboratório, aquela moldagem, nós vamos fazer o posicionamento dos análogos. Os análogos, então, são a réplica do implante que está em boca, né? Essa é uma simulação de uma moldagem que eu confeccionei. Aqui a gente pode ver os análogos posicionados e eu estou construindo a gengiva artificial. A gengiva artificial vai imitar a gengiva do paciente. A gente pode ver que no análogo ele tem uma região retentiva. É importante que a gengiva não cubra essa região retentiva, porque esta parte do análogo vai ficar inserida no gesso, justamente para que ele fique fixo e não prejudique a integridade, né, da posição. Obtenção do modelo. Nosso modelo ele deve ser vazado com muito cuidado, né, em gesso especial, para que o análogo, para que o gesso envolva o análogo de forma que ele não vai distorcer a sua posição. A gente sabe que em prótese qualquer milímetro faz toda a diferença, né? Então a gente tem que ser muito perfeccionista e muito cuidadoso em todos esses passos. História dos cilindros. Com o nosso modelo pronto, nós passamos para a escolha dos cilindros. O cilindro, ele é um componente que vai se adaptar ao implante e vai auxiliar na confecção da nossa estrutura metálica. Hoje, existem basicamente 3 tipos de materiais para o cilindro. O primeiro representa o cilindro de titânio. O segundo é o cilindro calcinável, que ele é totalmente plástico. E o terceiro é o cilindro com a cinta metálica, que tem um corpo plástico e apenas a cinta metálica. Qual é a diferença entre esses 3 cilindros? A adaptação. Nessa imagem é um estudo realizado pela Neodent. E eu achei muito interessante porque fica muito visível a diferença entre cada componente. Nesse primeiro, a gente pode visualizar o cilindro calcinável, né, totalmente de plástico, que na fundição vai ser totalmente fundido, e a adaptação dele no implante, né, no componente do implante. A parede dele, a gente pode ver como é porosa, né, como tem rugosidade. Isso por quê? Desde o ato da fundição, aquele material calcinável, aquele plástico, vai sofrer muitas ações, né? Desde o revestimento, que tem gases, tem porosidade. Aí mais tarde a gente vai para o jato de óxido de alumínio, então mais porosidade para ele, e mais tarde a usinagem, né? Então é muita ação, é muito conflito contra aquela parede. A gente pode até notar que aqui no cantinho tem um pouco de falta de adaptação, né? Já o cilindro com cinta metálica, ele vem de uma adaptação pronta de fábrica, né? Ele é um material pré-fabricado. Isso então garante a passividade dele. Aí tem o cilindro de titânio, que eu citei no início. O cilindro de titânio, ele é usado para provisórios ou então para barras com solda, plasma ou laser, né? É importante salientar que quando ele for usado em barra com solda, ele precisa ter uma parede com uma espessura adequada, né? Porque se for uma espessura fina, a solda vai prejudicar a estrutura do componente. Então, construção da murada. Então, todo aquele planejamento daquela prótese total que nós fizemos vai ter uma finalidade, né? Nós vamos usar ela agora. Para a confecção da nossa barra, nós precisamos ter uma orientação. Assim como o dentista teve a orientação, teve a referência no ato da instalação dos implantes,
nós vamos ter a referência do laboratório para a confecção da estrutura, né, através da muralha. A muralha ela é feita com material de borracha, o silicone de alta precisão, nosso conhecido Zeta, né. Eu fiz com material azul para facilitar a visualização. Então nós modelamos a vestibular daquela nossa prótese total, confeccionada inicialmente. Aqui, com o nosso modelo em mãos, nós posicionamos os cilindros. A minha escolha, então, foi o cilindro calcinável com a cinta metálica. A gente pode ver a adaptação dele, como fica bem. E o planejamento a partir da muralha. A primeira coisa, a gente vai determinar, então, a altura, que é um fator muito importante. Aí vem a importância do nosso planejamento. Como que a gente ia saber diferenciar essa altura, determinar essa altura sem aquele planejamento, né? A estrutura metálica, ela deve ficar posicionada exatamente na cervical dos dentes, porque justamente ela serve de suporte para os dentes de acrílico. Lembrando que ela não pode ficar muito baixa, ela não pode tocar na gengiva, né? Isso para permitir um espaço de higienização para o paciente e evitar o acúmulo de alimentos ali. Outra etapa importante é revestir os cilindros com uma fina camada de cera. Por quê? Nós vamos encerar a nossa barra com os sprues em cera, né? E o revestimento vai ajudar a fixação desses sprues. É importante também salientar que no enceramento da barra não pode haver nenhuma falha, nenhuma fratura na cera, porque isso vai, na hora da fundição, vai fragilizar e comprometer toda a nossa estrutura metálica. Então, até nesse momento, o enceramento dos cilindros vai nos ajudar. Nosso enceramento da barra. Outro fator importante para cuidar é o comprimento do nosso cantilever. O cantilever é o nosso extremo livre. Como determinar o comprimento desse extremo livre? Vai ser também a partir da nossa muralha, né? Ele precisa dar apoio até o primeiro molar, que é o final da nossa prótese, só que ele não pode ser muito longo, né? Nós temos que tomar cuidado, porque isso vai fragilizar a nossa prótese, o nosso protocolo. No momento a gente pode não perceber, mas futuramente com certeza vai acarretar em uma fratura. Mecanismos de retenção. A retenção é feita para que o acrílico fixe na barra, né? Depois essa barra vai receber os dentes e o acrílico que vai envolver ela, e a retenção então vai ajudar na fixação dessa prótese. Que material tu usou para fazer a retenção? Esse salpicado aí? Tu encontra no mercado, são micropérolas especiais para retenção, na dental. Então, corte dos cilindros. Por que eu deixei por último o corte dos cilindros e não cortei lá no início, quando eu demarquei a altura da muralha? Para ter certeza de que a minha altura estava correta e que não iria faltar material, né? Então, nessa imagem, a gente pode ver exatamente a posição da muralha, a posição da nossa estrutura, né, em cera, pronta para fundição. Ela ficou exatamente abaixo da cervical dos dentes, permitindo um espaço para higienização. O cantilever não está muito longo, está dando apoio até o último molar. A fundição ela é feita de forma convencional, né, como em prótese fixa. Aí existem várias formas para ser feita a fundição. A partir dessa etapa, o nosso protocolo pode ser considerado uma prótese total convencional, né? Vai ser os mesmos cuidados com a montagem de dentes e a acrilização. Lembrando que a gente tem aquela prótese planejada, que a gente tem que manter a estética dela. Então, pessoal, meu trabalho seria isto. Eu gostaria de citar uma frase que eu ouço muito, que às vezes o
caminho mais longo se torna um caminho mais curto, né? Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, fazer todo um planejamento, né? Como a gente viu, às vezes a gente olha, mas é só colocar um sprue ali e pronto, é só fazer um fiozinho de cera. Só que não é bem isso, a gente viu agora, pode presenciar que por trás de tudo isso tem todo um planejamento e tem vários detalhes a ser considerado, né? A gente não pode... a gente tem que levar a sério e respeitar todo um processo de trabalho, porque se tem um processo a ser seguido, é porque é importante que ele seja seguido, tem um motivo para tudo isso, né? Então, era isso.